Bom, gente, então hoje teremos aula sobre cadeia transportadora de elétrons, que é a terceira etapa e fase final da nossa respiração celular. A gente viu que esse processo ele é dividido em três etapas. A primeira é a glicólise, que a gente já viu, tem uma aula gravada. A segunda é o ciclo de Krebs, que também tem. E agora a terceira e última é a cadeia transportadora de elétrons. A gente viu que cada uma dessas etapas acontece em uma porção da célula ou dentro da mitocôndria e elas têm como função principal a produção de energia na forma de ATP. Para vocês relembrarem onde se localiza cada uma dessas fases, vamos dar uma olhada nessa figura aqui. Aqui a gente tem uma célula, tá? Aqui está a membrana celular, aqui dentro a gente tem um citoplasma, um núcleo e várias organelas, inclusive mitocôndrias. A glicose, que é a primeira das nossas fases da respiração celular, eu acho que vocês lembram, ela acontece no citoplasma. Já o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, elas ocorrem dentro da mitocôndria. Então, vamos relembrar as fases que a gente já viu nas aulas passadas. A gente viu que a glicólise, que é a quebra da nossa molécula de glicose, o açúcar que vai nos fornecer principalmente energia, ela acontece no citoplasma e após a sua quebra, ela origina dois piruvatos. Ela é quebrada em duas moléculas de piruvato, num processo de 10 reações que produz, num saldo final, 2 ATP e algumas moléculas de NADH. Depois que esse piruvato ele é quebrado nessa molécula de piruvato, ele vai entrar dentro da mitocôndria, vai ser convertido em acetilcoenzima A, também liberando NADH, com prótons e elétrons, NADH reduzido, e depois vai entrar no ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Entrando nesse ciclo, esse piruvato sofrerá também várias reações em forma de um ciclo, produzindo moléculas de ATP, duas, e também NADHs e FADH2. Todos esses NADHs e FADH2, tanto da glicólise como do ciclo do ácido cítrico e da transformação do piruvato em acetil-CoA, irão ser direcionados para a cadeia transportadora de elétrons, onde participarão da produção de mais ATP. Então, é na cadeia transportadora de elétrons, é nessa etapa final que vai realmente acontecer uma grande produção de ATP. A gente viu que tanto na glicólise quanto no ciclo de Krebs, acontece também produção de ATP. Tem a liberação dessa energia na forma dessa molécula que é a nossa moeda energética. Porém, essa produção é pequena com relação ao que ocorre no final. Na verdade, a grande intenção da glicólise e do ciclo do ácido cítrico é também levar elétrons para que eles passem na cadeia transportadora de elétrons para produzir mais ATP e vocês vão conhecer como isso é possível agora, nessa aula. E quem traz esses elétrons, quais são as moléculas que são carreadoras desses elétrons, são exatamente os NADHs e os FADH2 produzidos ao longo dessas etapas. Para vocês se localizarem melhor, vamos entender como é a estrutura de uma mitocôndria, que é o que a gente está estudando agora. A glicólise aconteceu no citoplasma, porém, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, elas acontecem dentro da mitocôndria. Mas como que é a estrutura de uma mitocôndria? Então, aqui eu tenho uma mitocôndria. Ela é formada por duas membranas, que a gente chama de membrana externa, essa mais externamente aqui em verde. E ela também tem uma membrana interna, localizada mais internamente, que é cheia dessas dobrinhas que a gente chama de cristas mitocondriais. Entre essa membrana externa e essa membrana interna, eu tenho um espaço, que é chamado de espaço intermembranoso ou espaço intermembranas. O ciclo de Krebs, ele vai acontecer nessa porção aqui do meio. O ciclo de Krebs acontece nessa porção que a gente chama de matriz mitocondrial. E a cadeia transportadora de elétrons, ela se localiza nessa membrana interna. Nessa membrana interna está todos os complexos que fazem parte da cadeia transportadora de elétrons. Então, eu tenho a minha glicólise se localizando no citoplasma,
o meu ciclo de Krebs acontecendo na matriz mitocondrial e a cadeia transportadora de elétrons acontecendo na minha membrana interna, onde tem os complexos, para poder realizar essa transferência de elétrons, que é o que a gente vai ver agora. Mas antes da gente ver isso, vamos recapitular qual é o saldo, o que é que acontece em cada uma dessas fases para a gente entender determinadas coisas. Vocês lembram que na glicólise, ao final, nós produzimos 2 ATP mais 2 moléculas de NADH. São essas moléculas de NADH que virão para a cadeia transportadora de elétrons para impulsionar a produção de mais ATP. E vocês vão entender como que isso acontece. No ciclo de Krebs, também aconteceu uma produção de energia. Considerando apenas um piruvato, que a gente lembra que entra 2 no ciclo, e considerando também aquela fase em que o piruvato ele é ativado até acetil-CoA, nós temos a produção de 4 moléculas de NADH mais H+, que são os prótons e elétrons que foram transferidos para essa molécula, e ela, por sua vez, irá transferir esses prótons e elétrons lá para a cadeia transportadora de elétrons. Mais uma molécula de FADH2 e uma molécula de ATP. No caso, para cada piruvato. Se for os 2 que a gente está considerando que são produzidos na glicólise, esse número vai dobrar, ok? Então, todo esse NADH e esse FADH2, que são os carreadores desses elétrons, eles irão lá para dentro da mitocôndria, ou os que já estiverem lá, irão se direcionar para a membrana interna, onde tem os nossos complexos, e irão passar esses elétrons, liberando energia para a produção de ATP. Vamos conhecer um pouco como é essa cadeia transportadora de elétrons. Então, aqui eu tenho a minha mitocôndria. Vocês lembram que eu falei? Ela tem uma membrana externa, ela possui uma membrana interna, que tem umas invaginações, que são chamadas de cristas mitocondriais. Esse espaço entre a membrana externa e a membrana interna, esse espaçozinho aqui, é chamado de espaço intermembrana. Aqui dentro da membrana interna, esse espaço que eu tenho dentro, é a minha matriz mitocondrial, que é onde acontece o ciclo de Krebs. E aqui, nessa membrana interna, é onde estão localizados esses complexos que compõem a minha cadeia transportadora de elétrons. Então, digamos que eu peguei uma porção aqui, digamos que essa porção da minha membrana interna, e aumentei. Então, como vocês podem ver, todas as membranas do nosso corpo, como vocês já conhecem, elas são formadas por uma bicamada fosfolipídica e nela estão inseridas proteínas. No caso dessa membrana interna da mitocôndria, nós temos as proteínas que irão participar desse processo de transporte de elétrons para a produção de energia na forma de ATP. Então, quais são esses complexos que participam desse evento? Nós temos 4 complexos e a ATP sintase, ou sintetase do ATP, que é uma enzima que vai produzir o ATP impulsionada por esse transporte de elétrons e bombeamento de prótons que a gente vai ver melhor. Então, assim, primeiro vamos conhecer quais são os elementos que compõem essa cadeia transportadora de elétrons, para depois eu explicar como que acontece esse transporte de elétrons. Ok, então, pegando esse pedaço e aumentando, nós temos aqui, que seria os espaços entre as membranas mitocondriais externa e interna, como se eu tivesse pegado esse pedaço. Aí, aqui fora, eu tenho um espaço entre a membrana interna e externa. E aqui, eu tenho o interior da mitocôndria, ou a matriz mitocondrial, concorda? Digamos que a gente pegou essa porção aqui. E esses complexos estão inseridos nessa membrana interna. Então, superior a ela, nesse lado aqui de cima, eu tenho o espaço entre as membranas, interna e externa. E aqui dentro, eu tenho o interior da mitocôndria, ou matriz mitocondrial. E esse complexo está dentro da membrana interna, só para vocês situarem. Então, tá aqui a minha membrana interna, o espaço da matriz mitocondrial, e aqui o espaço entre as membranas mitocondriais externa e interna. Dentro dessa membrana interna da mitocôndria tá os meus complexos.
E quais são eles? Nós temos o complexo 1, também chamado de complexo NADH desidrogenase, e ele tem esse nome, vocês vão entender quando eu explicar esse processo, que faz sentido o porquê que ele é a desidrogenase do NADH. Nós temos o complexo 2, que nessa figura ele não está representado, mas é como se ele estivesse por aqui. Esse complexo 2, ele é também chamado de succinato desidrogenase. Nós temos o complexo 3, que seria esse aqui, também chamado de complexo do citocromo BC1. E temos o complexo 4, também chamado de citocromo C oxidase. Então, nós temos 4 complexos, o 1, o 2 que não está aqui representado, o 3 e o 4, que participam da cadeia transportadora de elétrons. Além desses 4 grandes complexos, nós temos o complexo chamado de ATP sintase. Ele é um complexo, isso tudo aqui, porque é uma associação de várias proteínas, formando esse complexo chamado de complexo da ATP sintase, porque é ele que será o responsável pela produção em si do ATP. Além de tudo isso, nós temos participando desse transporte de elétrons algumas proteínas que são transportadoras de elétrons, como por exemplo a ubiquinona, que é essa aqui. A ubiquinona é uma coenzima que se difunde livremente dentro dessa bicamada, dessa membrana interna da mitocôndria. E ela serve para quê? Exatamente para transferir esses elétrons desde as desidrogenases, tanto a succinada desidrogenase do complexo 2 como a NADH desidrogenase, até o complexo 3. E além da ubiquinona, nós temos o citocromo C, também chamado de CIT-C. Esse CIT-C também é uma proteína, só que dessa vez ela não está difundida entre a membrana interna, ela é uma proteína periférica, que também vai servir para transportar elétrons. Só que no caso do citocromo C, ela vai transportar os elétrons do complexo 3 para o complexo 4. Então, assim, para a gente entender melhor como tudo isso acontece, aqui é só uma visão geral da nossa cadeia transportadora de elétrons. Eu vou mostrar um vídeo que vai explicar melhor como que esse processo acontece, como é capturado esses elétrons das moléculas de NADH e FADH2, reduzem o oxigênio e, além disso, produzem ATP. Ok, vamos lá. Então, como que acontece esse processo de passagem de elétrons por essa cadeia transportadora de elétrons? Primeiro, vamos ver aqui todos os componentes, né, que eu falei na figura passada. Aqui nós temos o complexo 1, o complexo 3, o 2 também não está representado aqui, e só depois vocês vão ver que ele participa, mas eu não quis representar agora para que vocês não se confundam. Então, primeiro vamos focar só no complexo 1, 3 e 4, que aí depois vocês vão entender e vão ver a presença dele. Então, eu tenho o complexo 1, o complexo 3, o complexo 4, um carreador fosfato, que também participa desse processo, e a ATP sintase. Aqui eu tenho a ubiquinona e o citocromo C, que são proteínas que são carreadoras desses elétrons. Então, todos esses complexos, eles estão inseridos na membrana interna. Aqui seria o espaço entre a membrana externa e a interna, um espaço intermembrana. E aqui seria a porção da matriz mitocondrial. Então, como que vai acontecer aqui? O NADH, ele vai se ligar ao complexo 1. Uma vez se ligando a esse complexo 1, ela vai doar 2 elétrons a esse complexo, que são os elétrons que ela está carregando. E essa ligação libera energia impulsionando o transporte de 4 prótons da matriz mitocondrial para esse espaço intermembrana. Então, essa passagem de elétrons do NADH para o complexo 1, reduzindo de novo a molécula em NAD+, vai impulsionar também, além dessa liberação de 2 elétrons, a passagem de 4 prótons para o espaço intermembrana. Vocês lembram que a gente falou que o aceptor final de elétrons era o oxigênio? Em todas as outras aulas eu falei que a nossa respiração, nosso processo respiratório, a gente precisa do oxigênio exatamente devido a esse papel que ele exerce nessa cadeia respiratória. Por quê? Porque é o oxigênio que vai receber esses elétrons no final, por isso que a gente chama ele de aceptor final de elétrons.
Esses elétrons que estão sendo transportados, eles irão passar através desses complexos até chegar ao oxigênio, onde irão reduzir ele até água. Então, a gente vai ver essas etapas de processamento dessa passagem de elétrons até chegar no oxigênio. Então, esses 2 elétrons, recebidos através da molécula de NADH, serão passados para o complexo 1, impulsionando também a passagem de 4 prótons do espaço da matriz mitocondrial para o espaço entre as membranas externa e interna. Esses 2 elétrons, por conseguinte, eles irão passar até a ubiquinona, que irá transferir esses elétrons até o complexo 3. Então, eles vieram do complexo 1 para o complexo 3. E essa passagem vai impulsionar a liberação para o espaço intermembrana de mais 4 prótons. Do complexo 3, ele irá para o complexo 4 através do citocromo C, só que dessa vez só irá conseguir bombear apenas 2 prótons. Então, o que foi que aconteceu? Na primeira passagem de elétrons do NADH, o NADH liberou para o complexo 1 2 elétrons. Essa passagem impulsiona o bombeamento de 4 prótons da matriz para o espaço intermembrana. Então, esses 4 prótons foram bombeados. Depois, esses 2 elétrons irão passar para a ubiquinona, e essa ubiquinona irá transportar esses elétrons até o complexo 3. Chegando no complexo 3, esses elétrons, a passagem desses elétrons também vai bombear prótons da matriz para o espaço intermembrana. Depois, esses elétrons irão passar para o citocromo C, que também é uma proteína que carrega esses elétrons, e que vai levar esses elétrons do complexo 3 para o complexo 4. Quando ele chega no complexo 4 e leva esses elétrons para lá, a passagem desses elétrons já não está mais com tanta energia. Então, no final, ele só consegue bombear 2 prótons. Nos 2 primeiros, ele bombeia 4, mas no final, ele bombeia apenas 2 prótons. No final, esses elétrons irão se juntar ao oxigênio e reduzir o oxigênio à água. Tá, Ana, mas e essa água vai para onde? Essa água fica no nosso corpo. Porque essa água fica aí mesmo, ela é importante, ela é útil para ficar dentro da célula, ela serve para vários processos. Então, ela não vai para lugar nenhum, ela fica por aí mesmo. Formou essa molécula de água que vai ficar por aí mesmo. Porém, o objetivo final disso tudo é produzir ATP. Então, para produzir o ATP, vai ser preciso o ADP e, além dele, o fosfato. Porque a junção de ADP mais o fosfato gera ATP. Acontece que a entrada do fosfato na mitocôndria necessita de um processo. Observe que do lado entre as membranas é mais positivo e do lado de dentro da membrana interna é mais negativo. O H+, como vocês estão vendo, obviamente é positivo. Como eles foram enviados para fora, eles serão atraídos pela carga negativa de dentro da membrana, da matriz mitocondrial. Quando eles forem atraídos, eles irão voltar. Um desses H+, voltará para dentro da mitocôndria, levando com ele um fosfato inorgânico. E esse fosfato inorgânico vai se juntar com o ADP para produzir ATP. Então, veja, o fosfato se juntando com esse próton que é atraído pela carga negativa de dentro da mitocôndria, vai voltar trazendo esse fosfato inorgânico. Então, quando ele retornar para dentro da mitocôndria, atraído por essas cargas negativas, ele traz o fosfato. Além disso, outros 3 H+, irão retornar para o interior da mitocôndria, também atraído pelo lado mais negativo. Só que dessa vez, esses 3 H+, eles irão passar por dentro da ATP sintase. Então, quando esses prótons passarem, esses 3 prótons passam por dentro da ATP sintase, também atraídos pela carga negativa, eles irão girar essa ATP sintase e produzir o ATP. Então, recapitulando aqui, o NADH ele vai transferir elétrons para esses complexos e a passagem de elétrons por esse complexo, que chegando até o seu aceptor final, que é o oxigênio, então o oxigênio que respiramos é o aceptor final e ele participa desse processo de respiração celular. Então, esses elétrons que serão passados ao longo desses complexos irá chegar até o oxigênio, reduzindo ele à água. Essa passagem desses elétrons por esse complexo impulsiona a
saída de 4 prótons, saindo da matriz mitocondrial, o bombeamento para o espaço intermembrana. Então, esses prótons são bombeados para o espaço intermembrana. Esses prótons, e aqui nesse espaço intermembrana, a gente viu que possui uma carga mais positiva, já que no interior dessa membrana ele tem mais cargas negativas. Então, essas cargas negativas irão atrair esses prótons para voltar para esse espaço da matriz, para o interior da matriz. Esses prótons vão voltar trazendo o fosfato inorgânico, que irá se juntar com o ADP para produzir o ATP. Aqui nós já temos o ADP, o fosfato inorgânico virá com algum desses prótons e outros entrarão diretamente na ATP sintase. Esses prótons que entram na ATP sintase causam uma modificação nessa molécula, fazendo com que ela gire. E esse giro faz com que ela produza energia para juntar essa molécula a essa, produzindo o ATP. Então, quando os prótons passam por aqui, essa molécula gira e esse girado faz com que ela libere energia, juntando essas moléculas e acumulando essa energia na fórmula de ATP. Gente, é que nem um gerador de energia, onde a água entra, causando a movimentação desse gerador, fazendo com que ele produza energia elétrica. Então, quando a passagem da água gera uma energia, fazendo com que ele gire, e essa energia é liberada na forma de energia elétrica. Então, funciona mais ou menos como a ATP sintase, só que no caso da ATP sintase, são os prótons que vai passar, fazendo com que ela gire, produzindo a energia suficiente para acumular essa energia na forma de ATP, juntando a molécula de ADP com o fosfato inorgânico que foi carreado para dentro da matriz. Agora vamos ver como é feita essa contagem desses ATPs. Lembre que quando começou esse transporte de elétrons a partir do NADH, esse transporte, no total, ele gerou 10 prótons. Foi um total de 10 prótons bombeados da matriz mitocondrial para esse espaço intermembrana. E o bombeamento desses prótons, para produzir ATP, são necessários 4 prótons. Mas por que 4? São 3 que irão passar pela ATP sintase, mais um que irá vir para transportar o fosfato inorgânico. Então, são necessários 4 para produzir um ATP. Sendo assim, provindo do NADH, vocês concordam comigo que 10 prótons bombeados produzirão um total de 2,5 ATPs? Então, vejam, com um par de elétrons do NADH, foram possíveis bombear 10H+. A cada 4 irão produzir um ATP. Então, 4 produzirá um ATP, mais 4 irá produzir 1. Então, com 2 a gente vai produzir, seja, meio ATP. Ou seja, a partir de cada NADH serão produzidos 2,5 ATPs. Então, continuando o processo, aqui nós temos todos os complexos que participam dessa cadeia transportadora de elétrons. Só que agora eu incluí o complexo 2, como vocês podem ver aí embaixo. Porque agora o complexo 2, ele participa do bombeamento de elétrons através do FADH2. Vocês lembram, como a gente viu, que os carreadores de elétrons são tanto o NADH como o FADH2. Então, o FADH2, ela também participa dessa passagem de elétrons. Só que no caso do FADH2, ele não passa pelo complexo 1. Ele começa um pouco adiante, ela vai começar no complexo 2. Então, ela pula o complexo 1. Esses elétrons irão passar logo para o complexo 2. Ele pula um primeiro degrau dessa escada. E o aceptor final de elétrons, assim como na primeira opção, ela irá para o oxigênio. Só que agora a gente está falando do FADH2. Então, ele passou esses elétrons para o complexo 2, que irá bombear para a ubiquinona, que irá passar para o complexo 3. Quando passar para o complexo 3, da mesma forma, vai passar os prótons para o espaço entre as membranas. Esses elétrons vão continuar indo para o complexo 4, se encontrar com oxigênio para formar água e produzir no final, que a gente viu que nesse último complexo essa energia é um pouco menor, então bombeando apenas 2 prótons. Então assim, também vai produzir ATP. E para produzir ATP, a gente precisa do ADP e do fosfato. Da mesma forma, esses prótons irão ser atraídos pelo lado mais negativo da membrana, da mesma forma do primeiro exemplo, onde acontece com o NADH. Então, atraídos pelo lado mais negativo, esses prótons irão se juntar com esse fosfato inorgânico, entrando para a matriz mitocondrial,
fazendo com que, junto com o ADP, ele possa produzir o ATP. Mais 3 prótons irão ser bombeados e o ATP será formado da mesma forma que da primeira opção. Juntando, quando ele passa por essa ATP sintase, vai ocasionar essa torção na molécula, fazendo com que tenha força suficiente para juntar o ADP com o fosfato inorgânico, produzindo o ATP. Então, da mesma forma que acontece com o NADH, o FADH2 ele vai passar seus elétrons através dessa cadeia transportadora de elétrons. Porém, como eu falei, o NADH ele transporta seus elétrons para o complexo 1. Porém, o FADH2 ele vai iniciar esse processo apenas no complexo 2. E esses elétrons vão passar da mesma forma. Porém, o NADH passa para o complexo 1, que já vai direto para a ubiquinona. O complexo 2, ele não participa da transferência de elétrons do NADH. Ele recebe apenas os elétrons dessa flavoproteína, que é a FADH2. Então, vamos ver também como é que são produzidos, quantos ATP são produzidos com esse FADH2. A gente viu que foram bombardeados 6H+. E para produzir o ATP, a gente precisa de 4 prótons, da mesma forma do primeiro. Então, vamos ver como é essa contagem. O FADH2, ele bombardeia 6H+. Com 4H+, a gente faz 1 ATP. E 2 seria meio. Portanto, para cada FADH2, serão produzidos 1,5 ATPs. Então, vamos fazer a contagem geral desses ATP, levando em conta todos os processos que aconteceram até agora. Vamos fazer uma tabelinha para facilitar isso. Então, a gente viu que temos as etapas de glicólise, ciclo de Krebs, a soma do total e a cadeia respiratória, que é o que vai transformar isso em ATP. Então, na glicólise, a gente teve 2 NADH. Acho que vocês lembram que a gente produziu 2 NADH. E foram produzidos 2 piruvatos que passarão pelo ciclo de Krebs e os dois produzirão 8, totalizando 10 NADH. Então, esses 10 NADHs, quando vão para a cadeia respiratória, eles irão produzir quantos ATP? A gente não viu que cada NADH produz 2,5 ATP? Eles bombeiam esses prótons e produzem 2,5 ATP. Então, se a soma total desses 3 deu 10, eu produzi um total de 25 ATPs. 10 vezes 2,5 para cada um, produzi 25 ATP. FADH2, na glicólise não tem nenhum, só que no ciclo de Krebs a gente produz 2, um para cada piruvato. Então, a soma é 2. Na cadeia respiratória, cada FADH2, ele produz 1,5 ATP. Então, 2 vezes 1,5 daria 3 ATPs, ok? Na glicólise, a gente produz também ATP. A gente viu que a soma final da produção são 2. E no ciclo de Krebs, a gente também tem a produção de ATP, 1 para cada piruvato. Então, também são 2, somando 4 ATPs. Então, ATP não multiplica por nada, porque ATP já é ATP, mas ele também contabiliza para essa soma final. Então, no final, eu tive 4 moléculas de ATP. Somada com os 28 anteriores, 25 do NADH com 3 do FADH2, nós temos um total de 32 ATPs produzido no final da cadeia respiratória. Então, é uma quantidade grande de energia que a gente conseguiu produzir no final dessa cadeia respiratória, um total de 32 ATPs. Vamos recapitular de uma forma mais lenta. Nós temos a glicólise, que é a primeira parte dessa respiração. Menina! Olá! Mulher, não sai falando não, porque tu acaba com minha aula. Então, assim, vamos recapitular o que eu tava falando, né? A gente tem 3 ciclos para respiração celular. A primeira fase é a glicólise, que a gente já viu, o ciclo de Krebs, e depois a cadeia transportadora de elétrons, que é o final dessa cadeia respiratória, que vai dar o final dessa soma, dessa energia que irá ser produzida na forma de ATP. Então, primeiro a gente tem o NADH. Na glicólise, a gente lembra que produziu 2 NADH. No ciclo de Krebs foram 8, porque entram 2 piruvatos no ciclo de Krebs. Para cada piruvato, nós produzimos 4 NADH. Então, no total, nós temos 8. Somando tudo, dá 10. 10 vezes 2,5, por que 2,5? 2,5 é a quantidade de ATP que o NADH consegue bombear, cada NADH consegue bombear através da passagem de elétrons na cadeia transportadora de elétrons.
Então, cada NADH, quando ela passa seus elétrons através da cadeia transportadora de elétrons, ela impulsiona a produção de 2,5 ATPs quando a gente viu. Então, se eu tenho 10 no total, vezes essa quantidade de cada um que produz esse ATP, nós produzimos 25 ATPs. Da mesma forma, temos a outra molécula que também carrega elétrons, que é o FADH2, que entrega os seus elétrons para o complexo 2 da cadeia transportadora de elétrons. Porém, na glicólise, a gente não tem a produção de nenhum FADH2. No ciclo de Krebs, nós produzimos 2, tendo uma soma total de 2, que vezes o IMEU, que é a produção de ATP a partir do FADH2, nós temos um total de 3 ATP. Somando os dois, nós temos um total de 28, que somado aos 4 ATPs, 2 da glicólise e 2 do ciclo de Krebs, nós temos um total de 32 ATPs. Então, assim, gente, se fosse no geral mesmo, seria 32 ATPs. Porém, como a gente vai ver agora, tem alguns gastos que acontecem, tem alguns investimentos. Então, o total mesmo não é 32 ATPs. Vamos entender melhor isso agora. Existem pequenos gastos que são investidos até a chegada da cadeia transportadora de elétrons, que a gente precisa diminuir dessa contagem total. Então, se fosse no total mesmo, seriam 32 ATPs. Só que como eu tenho alguns gastos anteriores, o final vai ser um pouquinho menos. Vamos entender que gastos são esses. Então, assim, o primeiro custo dessa produção, ela acontece no ciclo de Krebs. Vamos relembrar como isso acontece. Vocês viram que o ciclo de Krebs, ele acontece dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, mais precisamente. Durante o ciclo de Krebs, acontece a produção do GTP. O GDP se junta a mais um fosfato inorgânico e produz o GTP. Depois, esse GTP perde esse fosfato e produz ATP, unindo o ADP a esse fosfato que ele perdeu, produzindo ATP. Mas vejam que para produzir o GTP, para produzir esse GTP inicial, foi necessário um GDP e esse fosfato inorgânico. De onde veio esse fosfato inorgânico? Ele precisa vir, a gente viu, assim como na cadeia transportadora de elétrons, que ele vem do espaço intermembrana. E para ele ser bombeado para dentro da matriz, ele se junta a um próton. Então, vem ele, o fosfato inorgânico, e esse H+. Essa entrada desse fosfato inorgânico, junto com esse H+, diminui os H+ total, que a gente vai contabilizar lá. Isso foi investido no ciclo de Krebs, para a entrada desse fosfato, para se unir a esse GDP. Então, já teve um primeiro investimento. Então, vamos comigo. No total, a gente lembra que a gente produziu 10 na ADH. 2 foram da glicólise e 8 do ciclo de Krebs, produzindo 10 na ADH. Cada NADH, ele quando passa na cadeia transportadora de elétrons, ele produz 10 prótons, né? Então, totalizando 100 prótons. Se eu tenho 10 no total, 8 do ciclo de Krebs com mais 2, eu produzi 100. E os FADH2, cada um bombeia 6, totalizando 12, já que eu tive 2 do ciclo de Krebs. Isso dá um total de 112 prótons, que foram bombeados para dentro desse espaço intermembrana. Concordam comigo? Porém, desses 112 prótons, para a produção de ATP nesse ciclo de Krebs, eu gastei 2. Por quê? Porque no ciclo de Krebs entram 2 piruvatos. Então, para cada piruvado, eu produzo um GTP que foi investido um fosfato inorgânico. Então, eu tive o gasto de 2, totalizando apenas 110 prótons. Calma, vou explicar isso melhor para vocês. Então, assim, durante o processo, todos esses processos, nós vimos que temos a produção total de 10 na ADH e 2 FADH2. Vamos lembrar de onde vieram esses valores. Nós vimos que tem 3 processos na respiração celular, que é a glicólise, o ciclo de Krebs e, por final, a cadeia transportadora de elétrons. A glicólise, na sua etapa, ela produz 2 na ADH e 2 ATPs, certo? O ciclo de Krebs, se a gente for contabilizar os 2 piruvatos, eles vão produzir 8 NADHs, 2 ATPs e 2 FADH2, totalizando 10 NADH, 2 FADH2 e um total de 4 ATP. Somando tudo isso, a gente somou que era 32 ATP, só que a gente viu que existem investimentos. Então, vamos reduzir desses investimentos, que é exatamente o que está aqui. Então, esses 10 NADHs, quando eles passam pela cadeia transportadora de elétrons, cada NADH, ele é capaz de impulsionar da matriz
até o espaço intermembrana 10 prótons. Então, se cada um impulsiona 10, no total de 10, vamos ter 100 prótons impulsionados. E cada FADH2, ele é capaz de impulsionar 6. Então, no final, eu tenho 2 prótons impulsionados. Vamos relembrar aqui. A gente viu que cada NADH, ele impulsiona quando passa pelo complexo 1, 4, pelo complexo 3, 4 e pelo complexo 4, 2, produzindo um total de 10 prótons, que quando retornam produzem cada um, que no final todos produzem 2,5 ATPs. Por quê? Porque a gente viu que para a produção de ATP são necessários 4 prótons. 3 que vão entrar pela ATP sintase e 1 que irá ajudar no retorno de um fosfato inorgânico, ok? Mas, no geral, a gente tem a produção, o bombeamento de 10 prótons pela molécula de NADH. E pela molécula de FADH2, nós temos o bombeamento apenas de 6. Por quê? Porque o FADH2, ele já começa do complexo 2. Então, no complexo 2 não tem esse bombeamento. Ele bombeia 4 no complexo 3 e os 2 do complexo 4, produzindo um total para cada FADH2 de 6 prótons. Então, é exatamente isso que isso aqui quer dizer. Os 10 NADH do total, tanto da glicólise quanto do ciclo de Krebs, vão bombear 100 prótons. E os FADH2 vão bombear 12. Porém, a gente vai investir 2 lá no ciclo de Krebs. Para quê? Para trazer o fosfato inorgânico para dentro da matriz, que também está lá no espaço intermembrana, para poder se juntar com o GDP, formando o GTP, para que depois ele seja convertido em ATP. O segundo custo acontece com a entrada dos 2 NADH produzidos pela glicólise, que acontece no citosol. Vocês lembram que a glicólise acontece no citosol e ela produz 2 NADH. Então, o custo para eles entrarem na mitocôndria acontece. Então, vamos relembrar. A glicose sofre o processo de glicólise, resumidamente, produzindo 2 piruvatos. Nesse processo, ela produz 2 NADH, que precisam entrar dentro da mitocôndria, porque a glicólise acontece no citosol. E o ciclo de Krebs, ele acontece na matriz mitocondrial. Então, vamos ver como é que esses NADH entram através dessa mitocôndria. Existem 2 jeitos dele entrar. O circuito malato-aspartato, que é o que eu vou explicar agora, e outro que a gente vai ver mais na frente. Vamos lá. A glicose ela foi convertida em piruvato e produziu NADH nesse processo. No caso, ela produz 2 NADH. Então, o que seria esse malato-aspartato? Nós temos uma molécula de aspartato que é convertida em oxaloacetato e, posteriormente, ele é transformado em malato. Como que acontece isso? Vejam só essas moléculas. Nós temos a molécula de oxaloacetato, preste atenção, e a molécula de malato. Vejam que a diferença dessas moléculas é exatamente a presença desses prótons em vermelho. A única diferença dessas moléculas é essa presença desses prótons. De onde vem esses prótons, Ana Lídia? É o que a gente vai entender agora. O NADH do citosol, ele não pode entrar na mitocôndria. Exatamente o que acontece é que para transformar oxaloacetato em malato, eu preciso de hidrogênios. E esses hidrogênios vêm exatamente de NADH. Então, o NADH, ele transfere esses elétrons para o malato. Porque o NADH produzido no citosol, na glicose, ela não pode entrar na mitocôndria. Não tem um transportador para NADH. Mas ele precisa enviar seus elétrons para lá. Então, como que ele faz isso? Passando esses elétrons para o malato, transformando o oxaloacetato em malato. O oxaloacetato que antes era aspartato. Então, essa molécula recebe esses 2 prótons do NADH e assim ele pode entrar na mitocôndria, porque existe um transportador para o malato. Então, quem entra na mitocôndria, dentro da mitocôndria, na verdade, é uma molécula chamada malato e não o NADH em si, porque nós não temos transportador nessas membranas para o NADH. Dentro da mitocôndria, esse malato, ele vai voltar a ser oxaloacetato. Gente, preste atenção, se a única diferença entre o oxaloacetato e o malato era a presença de mais 2 hidrogênios, então agora, quando ele voltou a ser oxaloacetato, ele perde esses hidrogênios de novo, liberando e quem captura? Os NADH que estão dentro da mitocôndria. Porque eu tenho NADH dentro da mitocôndria e NAD fora da mitocôndria. Porém, um e o outro, eles não se misturam, não podem sair e entrar. Porém, os elétrons entraram e foram doados para esse NAD+, reduzindo a NADH.
O NADH ele não entrou, ele passou os elétrons para o malato, que entrou, se transformou em oxalacetato e depois em aspartato, doando esses elétrons para o NADH que estava dentro da mitocôndria, e esse aspartato depois ele sai novamente. A saída desse aspartato também necessita do investimento de um próton. É um tipo de transporte chamado antiporte, onde sai uma molécula impulsionada pela entrada de outra. E o que entra é exatamente esses prótons que estão no espaço intermembrana. Então, tá aí o nosso segundo investimento, no retorno desse aspartato para a porção do citosol. Por isso que essa lançadeira, esse tipo de transporte é chamado de malato aspartato, porque é um ciclo que serve só para fazer com que esses elétrons entrem na matriz mitocondrial. Porém, que a saída desse aspartato precisa da entrada de novo desse próton, então teve outro gasto. Vamos retornar para o que a gente já tinha visto inicialmente. A gente já tinha percebido essa conta até aí, que a gente tinha um investimento para a produção dos 2 ATP do ciclo de Krebs. A gente viu que para produzir aquele GTP foi necessário impulsionar a entrada de fosfato para se juntar ao GDP para produzir o GTP. Então, eu tinha 112 menos esses dois, ficou 110. E agora, com a entrada desses dois na DH, porque lembra que ali eu estava mostrando de apenas um, só que a glicólise, ela produz 2. Então, se 2 na DH precisam entrar na mitocôndria, eu vou investir mais 2 hidrogênio, ficando com um total de 108 hidrogênios bombeados. A gente viu que para a produção de cada ATP necessita de 4 hidrogênios voltando. Então, se 108 dividido por 4 dá 27. Então, 27 ATPs são formados, reduzindo esses prótons que foram gastos com esses processos que a gente viu. Somando com mais 2 ATPs da glicólise, nós temos 29 ATPs. Com mais 2 ATPs do ciclo de Krebs, nós temos um total de 31 ATPs no final desse ciclo. Então, de maneira geral, não são 32, e sim 31. Por quê? Porque existe um investimento, existe um gasto de prótons nesses processos que eu acabei de explicar para vocês. Menina Ana Lídia Jesus, estou confusíssima. Calma, vou tentar explicar de uma outra forma para ver se vocês conseguem entender melhor. Venham aqui comigo. Vamos tentar lentamente entender o processo, relembrar o que foi tudo isso que eu falei. Calma. Nós vimos que temos 10 na ADH que vão para a cadeia transportadora de elétrons, passar os seus elétrons se transformando em nada mais. 8 do ciclo de Krebs, 2 da glicólise. Cada NADH que passa pela cadeia transportadora de elétrons impulsiona 10 prótons, 10 H+. Então, se tenho 10, eu vou ter 100. Não precisa você contar, porque tem 100 prótons aí, 100 H+. Então, eu impulsionei a passagem de 100 para o espaço intermembrana. Fora o NADH, eu também tenho o FADH2. O FADH2, quando eu tenho 2 FADH2, que é do ciclo de Krebs, ele impulsiona a passagem, cada FADH2, de 6. Então, se eu tenho 2, vou passar 12. Então, eu fiquei com um total de 112 H+, no espaço intermembrana. A gente viu que um desse H+, ele é usado para transportar o fosfato inorgânico que se irá se juntar ao ATP. E outros 3 passam na ATP sintase para produzir o ATP. Então, são um total de 4 H+, que vão formar um ATP. Eu preciso de 4 H+ para formar um ATP, ok? Certo, então eu tenho esse bocado de H+ ali em cima. Só que eu quero que vocês lembrem comigo que 2 H+ foram investidos, eles não vão passar pela ATP sintase, porque eu investi para a produção do ATP no ciclo de Krebs. A gente viu que a gente precisou de 2, e mais 2 foram usados para transferir os elétrons do NADH citosólico para o NADH mitocondrial. Então, a gente teve um investimento de 4 H+. 4 H+ não irão passar pela ATP sintase. Se vocês fizerem a conta comigo, gente, é simples. 4 H+ não são necessários para produzir um ATP. Então, se no geral naquela tabela a gente viu que ia produzir 32 se considerasse tudo, se a gente tirar esses gastos, que foi exatamente esses 4 H+, a gente não vai deixar de produzir exatamente um ATP, produzindo um total de, em vez de 32, 31 ATPs.
Agora eu falei para vocês que tinha uma outra maneira de bombear esse NADH da glicólise, tanto pelo malato aspartato, e a segunda maneira é o glicerol fosfato. Então vamos ver como é que acontece esse bombeamento desse NADH produzido na glicólise para dentro da mitocôndria. Então, ok. Na glicólise, no citosol, eu vou ter esse NADH com H+, né, produzido pela glicólise. Notem essas moléculas, que o segundo circuito é o glicerol fosfato, né? Temos a dihidroxicetona-fosfato e o glicerol 3-fosfato. Vejam a diferença dessas duas moléculas. A gente viu exatamente ali no vermelho que há a presença de 2 prótons. Então, você já entendeu. Esses prótons foram doados pelo NADH, transformando a dihidroxicetona-fosfato em glicerol 3-fosfato. Esse glicerol 3-fosfato, ele também tem entrada na membrana, ele consegue entrar. Porém, ele não vai entrar para a matriz, ele vai ficar no espaço intermembrana. Ele é bombeado para o espaço intermembrana. Nesse espaço intermembrana tem a presença de uma enzima que vai reconverter o glicerol 3-fosfato em dihidroxicetona-fosfato. Aí você vai pensar, Ana, então já aqui, vou entender, da mesma forma do outro processo, esses elétrons vão retornar para o NADH. Agora não acontece dessa forma. Essa enzima, em vez de usar o NADH como receptor de elétrons, ela usa o FADH2. O FAD que vai receber esses elétrons se transformando em FADH2. Então, na verdade, esses elétrons eles não vão entrar na cadeia transportadora de elétrons como NADH, ou seja, eles não vão passar pelo complexo 1. Se for por esse tipo de entrada, a produção de elétrons no final ela é menor, porque vamos entender, ela entrou como FADH2. Então, na verdade, se a gente for contabilizar, a gente só tem 8 na ADH, porque a gente não vai contar, se ele entrar por aí, os 2 da glicólise. Então, se eu tenho 8 e cada NADH produz 10, eu não vou produzir mais 100. Se eu tenho 8, eu vou produzir só 80. E agora eu vou produzir mais FADH2. Por quê? Porque no lugar de ter os 2 na ADH da glicólise, eu fui convertido em FADH2. Então, em vez de só 2 do ciclo de Krebs, eu vou ter 4, que é os da glicólise. Então, no total, eu vou produzir, em vez de 12, 24 prótons, somando um total de 104 prótons. No final desse bombeamento na cadeia transportadora de elétrons, utilizando o mesmo raciocínio daquele cálculo. Retirando desses 104 a produção dos 2 ATPs pelo ciclo de Krebs a partir do GTP, nós ficamos com 102. Relembrando, a gente viu que para produzir um ATP, a gente precisa de 4 desses prótons. Então, dividindo esse valor, nós temos a produção de 25,5 ATPs, que, somando com os ATPs da glicólise, que já é ATP, já a molécula final, mais os 2 ATPs da glicólise, nós teremos 27,5 ATPs. E no total, pegando os 2 do ciclo de Krebs, nós ficaremos com 29,5 ATPs. Então, vamos recapitular. Se a gente produz 2 na ADH, na glicólise, mas ela decide entrar, ela tem 2 caminhos, o malato aspartato e o glicerol 3-fosfato, que são essas 2 lançadeiras de elétrons que a gente chama. Se ela decide entrar por essa segunda que a gente está falando, a glicerol 3-fosfato, glicerol 3-fosfato, ela não vai formar NADH. O NADH, ele vai passar seus elétrons para enzimas que vai produzir, na verdade, FADH2. Então, é o FADH2 que vai entrar na cadeia transportadora de elétrons. Então, se eu não tenho os 2 NADH da glicólise, no total, eu só vou ter 8, que são os do ciclo de Krebs que já acontecem dentro da matriz mitocondrial, produzindo apenas na cadeia transportadora de elétrons 80 H+. E aumentando a minha quantidade de FADH2, porque eu tenho os 2 FADH2 do ciclo de Krebs que acontece lá dentro, mais os 2 que irão, através dessa lançadeira, pegar os prótons que veio do citosol. Então, no total, eu vou ter 4 FADH2. Cada FADH2, ele produz 6 H+. Então, se cada um produz 6, os 4 vão formar 24 H+, totalizando 104 prótons. Retirando os 2 que foi investido no meu ciclo de Krebs, como a gente já viu, né? Vou ter um total de 102, que dividido por 4, por que 4? Porque eu necessito de 4 H+, para formar um ATP. Então, se eu necessito de 4, eu vou dividir esse valor por 4 e vou ter um total de 25,5 ATPs produzidos na cadeia transportadora de elétrons.
Somando os ATPs da glicólise com os ATPs do ciclo de Krebs, nós temos um total de 29,5 ATPs, caso seja usado a lançadeira de elétrons do tipo glicerol 3-fosfato, a que a gente viu agora por último. Se for pela malato aspartato que a gente viu anteriormente, a gente viu que era 31. Então, depende de como esses elétrons do NADH vai entrar para dentro da mitocôndria para a gente ter uma contagem final. Então, assim, pessoal, não existe uma contagem certa desses ATP. Você entendendo o processo, você vai ver que depende de qual ciclo a gente está considerando. Alguns livros consideram que no final nós produzimos 32 ATPs, outros 31, outros 29,5. Então, você entendendo esse processo total, você vai entender por que cada livro considera um valor diferente. Alguns livros explicam isso sem descontar esses prótons que são usados nesses dois investimentos, tanto para a produção do GTP como para trazer o NADH, os elétrons do NADH produzidos na glicose, no citosol, para dentro da matriz mitocondrial. Porém, eu resolvi dar a aula de forma completa, para que vocês entendam o processo de uma forma completa. Não entendeu a aula? Retorna, assiste mais uma vez, com cuidado, parando, chama os amigos para comentar e eu vou deixar um recadinho aqui para vocês. Vocês receberam a foca dos estudos, marque 2 amigos aí nos comentários, senão a matéria vai acumular. Um beijo!